Gratuito. Olá, tudo bom, pessoal? Vamos então continuar com a nossa disciplina de processamento de imagem e hoje vamos falar um pouquinho sobre a imagem digital. Então, a gente já falou muito, né, sobre o filme, digamos, o filme analógico, o método analógico de se capturar, de se produzir a imagem de radiação X. Bom, até hoje, né, até porque foi, digamos assim, o primeiro método, né, que foi desenvolvido, então até hoje ainda tem muitos lugares do mundo, até mesmo aqui no Brasil, né, talvez 50%, não sei, ou até mais, talvez aqui no Brasil, de cidades, de serviços de radiologia que ainda oferecem, né, ou que ainda trabalham com filmes, né? E com isso processamento automático. Acho que manual dificilmente. Talvez veterinária com pouco uso, entende, pelo custo, uma cidade pequena e tal. Talvez não valha a pena comprar um processador, enfim, talvez use, enfim. Mas aos poucos, é claro, está sendo trocado pelo digital, tá? Bom, sempre lembrando, por que era usado antigamente o filme, né? Porque você tinha a produção da radiação, que isso não mudou, né, desde o tempo do Reuter, tá? Esse feixe atravessa o paciente, né? E depois ele é transmitido, e aí ele tem o que a gente chama de imagem latente, tem as informações anatômicas, que é a imagem latente, passa pela tela intensificadora, como diz o nome, intensifica, né, no sentido de que pouca radiação X é transformada em muita luz para sensibilizar o filme, né? O filme, de uma certa maneira, ele é fotográfico, digamos assim, porque ele captura luz e não exatamente radiação X, né? No caso do filme de radiologia convencional e de odontologia, porque existem filmes usados, por exemplo, em planejamento de radioterapia, que eles capturam a radiação X, né? Não são muito eficientes, mas enfim, capturam. Então, o que acontece? Você tem uma imagem latente que ela só é possível de ser vista lá no negatoscópio, né, contra a luz, se você tiver um processamento químico, tá? E isso foi desde basicamente quase que do tempo do Röntgen lá, certo? E perdurou até 1980, mais ou menos ali, quando começou a surgir a digitalização, tá? Começou a surgir a questão do uso das tecnologias digitais, tanto na vida da gente, né, com o computador, com o CD, né, o disco compacto, né, o CD, e enfim, outras coisas que foram evoluindo, transmissões digitais, internet, etc. Então também isso entrou para a radiologia, né, aos pouquinhos entrou. Então, o chamado sistema TF, tela filme, ou sistema FS, film screen em inglês, esse sistema ele está praticamente condenado, né, ou já foi condenado, né, porque ele tem muitas limitações. É muito útil, teve o seu papel, com certeza, ajudou aí na descoberta de muitas patologias, no tratamento eficiente de outras patologias, etc. Mas hoje em dia, dado até o volume de uso da radiografia, né, da confecção dos exames radiográficos, depois tomografia, etc., ele se tornou ineficiente frente ao uso digital. Quais são os problemas básicos aí do filme? Primeiro, ele é um objeto físico, né? Hoje está tudo nas nuvens que a gente fala, né? Então, você ter um objeto físico que você tem que guardar, que tem que armazenar, que tem que cuidar, né? E é complicado, né? Se você guardar, e deveria guardar todos os seus exames radiográficos, né? Principalmente quando você começa a fazer lá depois dos 40, às vezes 50 anos, começa a fazer muita coisa, e se você tiver problemas, principalmente ortopédicos, algumas coisas assim que tem que fazer muitos exames, né? Para ver a evolução e tal. Então você começa a juntar armários e armários de filme radiográfico, tá? Certo? Então é muito complicado. As pessoas acabam até jogando coisa fora, mais do início e tal, né? Tem o problema também do descarte, né? O colega uma vez disse, professor, colega, a minha mãe faleceu e ela tem um monte de exame radiográfico, ela teve várias doenças, né? O que eu faço com isso? Porque descartar no meio ambiente, assim, direto não pode, tá? Porque tem prata, tem químico, tem o próprio plástico que nunca deteriora e assim por diante.
Então é um pouco complicado, né? Então o que que eu faço? Eu vou trazer para vocês usem nas aulas, né? Mas nem nas aulas mais a gente a gente usa, né? Mas não muito, né? Já tá tudo no digital. Então esse é o problema. Eles são feitos a princípio para durar, isso é um outro problema, né? Feito para durar 30, 40 anos aquele plástico e não se deteriorar. Mas mesmo assim, se ele pegar umidade, aquecer, pegar um calor extremo e tal, ele pode, né, que tem uma gelatina ali, pode aquela gelatina derreter, grudar, enfim, pode também deteriorar porque é uma questão física. Outra coisa que a gente chama de faixa dinâmica, né? Que a gente viu, que é a latitude, que é o contraste, que acaba tendo uma limitação, né? Como ele tem aquela cor azul, aquele corante azul no filme, ele sempre bloqueia um pouquinho da radiação. Então você nunca vai ver uma imagem branca ou uma imagem totalmente transparente. Você sempre vai ter um pouquinho daquela cor azul, o que dá o nível de densidade óptica de 0,2. E ele tem um limite. O preto mais preto dele é em torno de 3,5, 3,8, né? Não passa de 4. Né? Acho que nunca vi um de 4, mas enfim, não passa de 4. Já o digital, como a gente vai ver, ele tem essa faixa dinâmica, pode ir do zero completo até 4, 5, 6, 7, 8, enfim, o número que quiser. Bom, então essas pequenas limitações aqui, além do problema de incêndio, né, que teve no início lá do século passado, lá década de 20, 30, 40 e tal, tinha problema inclusive de incêndio, daquele plástico, né? A questão de ser um objeto físico é bem complicado, você tem que carregar, você tem que guardar, e grande, né? O 35 por 43 é grande, não cabe nem em gaveta normal, é complicado. E aí, qual a ideia da tecnologia da informação aplicada ao setor de radiodiagnóstico? Isso então foi sendo sempre pensado, vamos substituir esse método, digamos assim, hoje arcaico, né, de obter de forma analógica uma imagem digital para um método então totalmente digitalizado. Porque hoje a gente tem a música, né, os arquivos, o dinheiro é digital, né, ninguém quase usa mais dinheiro em papel, enfim, tudo é digital. Então, por que não também a radiologia? Sem contar que quando surgiu a tomografia, tá, e a ressonância magnética no início do século, da década de 80 do século passado, 82, 85, começaram a se vender os primeiros equipamentos, os equipamentos também já eram digitais, digamos assim, a informação já era digital. Tá? Toda ela era digital, depois você fazia uma impressão num filme, por quê? Porque naquela época ainda o médico estava acostumado a pegar na mão mesmo a radiografia, botar contra a luz e ver. Né? Não tinha computador no seu consultório, etc. Então, nem que quisesse que fosse digital, não iria poder visualizar. Então você imprimia, mas a imagem estava digital, era memorizada digital no computador, que depois você imprimia num filme plástico. Tá? Então isso também forçou, né, que os serviços de radiodiagnóstico, que compraram a tomografia, que compraram a ressonância, também acabassem vendo as vantagens do digital e querer também transformar a radiologia convencional em digital. Tá? Depois você vai para a fluoroscopia também, para você filmar a fluoroscopia, que também antes era gravada em filme Super 8, enfim, era uma coisa... Hoje você pensando era uma coisa triste. Na época era fabuloso, né? Você ter imagem gravada, poder assistir, enfim. Tá? Então, você tem desde a aquisição digital direta, como também converter o analógico em digital. Então, claro que um pouco hoje feito na radiologia digital é já converter o raio-x ou aquela luz da teleintensificadora, que é analógica, num digital, como também você pegar filmes antigos e digitalizar. Assim como a gente pega, né, uma folha de papel, um documento assinado, vai lá e passa no scanner. Também existe scanner de radiografias, tá? E também sempre ter o cuidado para que a imagem no monitor fosse igual ao convencional. Principalmente por quê? Porque os médicos na época, década de 80, 90, até agora há pouco, talvez no início desse século ainda, os médicos eram treinados em radiografia, digamos, analógica, em filme mesmo, né? Pegar o plástico na mão e botar ali no negatoscópio. Então, no monitor de imagem tinha que ser muito igual, porque se o cinza não fosse muito parecido, o contraste, o cinza com o branco não tivesse a mesma diferença do que o filme, o médico podia dar um laudo errado. Então, tinha também essa preocupação, né? Que é uma coisa que a gente já até comenta com vocês. A tecnologia, às vezes, no primeiro momento, ela avança no sentido de
repetir de uma maneira melhor ou mais eficiente o que naturalmente você já faz, certo? Então, se naturalmente você usa a direção do carro lá, né? Segura com as duas mãos a direção do carro, né? Você vai continuar dirigindo. Teu carro pode ser elétrico, pode ser isso, pode ser aquilo, mas você... Aí daqui a pouco, não, agora vamos mudar para um joystick, vamos falar comando por voz. Aí você, agora não vai ter mais direção. Mas no primeiro momento vai ter a direção. Quer dizer, é tudo assim. No primeiro momento você faz igual. Então, no primeiro momento era que aquele filme impresso, por exemplo, pela tomografia e pela ressonância, fosse um filme igual em contraste, né, impresso numa impressora lá, fosse igual no contraste tudo por negatoscópio. Depois foi para o monitor tem que dar igual ao que dá o filme. E aí hoje os próprios médicos, os estudantes são treinados nas novas tecnologias, já no monitor e coisa, então isso aos poucos vai sendo também melhorado, né, e tendo esse avanço tecnológico. Bom, outra coisa, você expôs o filme, né, o filme lá radiográfico, fez o exame, você não pode mexer em nada, tá? Então, quer dizer, pegou o resultado, tá ruim, faz de novo. Então, se ela for muito escuro, que a gente chama de sobreexposição, né? Mais radiação, exposição aqui como radiação, mais radiação do que devia, ou subexposição, menos radiação, faz de novo. Se não ficou com a qualidade boa, tem que fazer de novo. Falha do filme, algum problema qualquer, o filme tinha um canto estragado, você foi pegar na mão ali o filme, deixou um suor, alguma coisa, falhou. Falha no processamento, o químico lá não estava bem preparado, estava muito fraco, estava muito forte. Então ele que fez essa escuridão, né? Deixou muito escuro o filme por causa do químico, não a técnica estava correta. Então você não existe o chamado pós-processamento, né? Você processou quimicamente, você não tem mais nada para fazer. Certo? O que é obrigado a fazer? Repetir. Tá? E se for um problema da processadora, por exemplo, tem que consertar a processadora antes de fazer. O paciente se mexeu. Tudo bem, é na aquisição do exame, você pede para não se mexer e faz de novo. Então, uma das grandes vantagens, digamos assim, da radiologia sem filme, né? Radiologia digital, é justamente você não precisar repetir. De acordo com o resultado, esse escuro aqui não foi tão grande, o claro não foi tão grande, você pode corrigir digitalmente. Como a gente faz hoje com as fotos que a gente faz lá, né? A selfie, aquelas coisas que você vai lá e mexe, faz um monte de coisa, corta a foto, melhora o brilho, cria um fundo falso, né? E faz aquela coisa toda. Então tudo isso pode ser feito no digital, que não podia ser no filme analógico, né? No sistema tela-filme. Bom, outra coisa também, às vezes você tinha um certo tempo, tá? Para converter essa imagem, o químico, né? Então assim, você tem que tirar o filme do cassete, botar na processadora, esperar a processadora passar 2 minutos, 2 minutos e meio, enfim, aí tá seca, pega, vai lá, leva, olha no negatoscópio, vê se o exame deu ok, deu tudo certo. Então isso demora. Com o filme digital, não, né? Muitos deles, né, a gente vai ver, tem diferenças também em tecnologia, muitos você aperta o botão, já vê na hora na tela. Então você vai lá, olhou, já nem mexe no paciente, o paciente nem se mexe, você já diz, só um pouquinho, vou fazer outra. No sistema analógico, você tinha que, geralmente você tirava às vezes o paciente da mesa, até se você tem um outro colega poderia fazer um outro exame, enquanto você está cuidando do primeiro, né, o fluxo e tal. Você tira o paciente, manda ele esperar na sala de espera, vai lá, processa, olha, não ficou bom, não sei o que, chama o paciente, posiciona de novo, não vai posicionar do mesmo jeito, porque ele já saiu talvez não seja exatamente no mesmo ângulo, vai ter uma pequena variação, aí você pode acertar o parâmetro, mas errar na angulação, porque já não é do mesmo jeito, tá? Então com o digital, muitas vezes você já dispara, vê a imagem, já olha e diz, não, puxa, cortei aqui, ele já vai ali direto, o paciente sem se mexer, já acerta a colimação, alguma coisa já faz, tá? Então há um ganho de velocidade muito expressivo. Outra coisa, não tem zoom. Por exemplo, a mamografia é praticamente obrigatório, no exame de filme, né, você ter uma lente de aumento. Já vendem um negatoscópio com uma lupa lá, uma lente de aumento, para que você, ao desconfiar ali de alguma coisa, já pega a lente de aumento, já dá um Sherlock Holmes ali e vai olhar, ampliar para ver. Então, esse é o método feito.
na radiologia convencional já é mais difícil, mas na mamografia é comum. Você compra um negatoscópio, o negatoscópio já tem um lugarzinho ali, e às vezes até já vem, faz parte do kit, tem um lugarzinho para você colocar uma lupa, para deixar a lupa ali, a lente de aumento já pronta, deu dúvida, você já vai. No digital a gente sabe que é fácil, né, fazer. Outra coisa, eu até tinha uma época que eu falava, hoje nem falo mais, tá? Mas existiam umas técnicas para você copiar uma radiografia, tá? Por incrível que pareça, você poderia copiar uma radiografia, tá? Principalmente o que? Emergência. O que você faz? Você faz na emergência uma radiografia, dá para o paciente, na hora o paciente já levar para o médico, direto para o médico ver o que está acontecendo, se é uma fratura, se é uma coisa mais grave, para já iniciar o procedimento, levar para a sala de cirurgia, o que for. Só que às vezes se perde isso. Aí depois você quer fazer o laudo oficial, que é o médico radiologista, que só no outro dia vai estar lá, ou se é um final de semana, só na segunda-feira ele vai aparecer para dar laudo, e aquela radiografia original foi perdida, se perde, então você não tem como dar laudo, ou se você quer, ou se você dá na mão do paciente, para o paciente, só quebrou o pé, não sei o que, vai lá mancando de muleta, vai levar, ele perde, enfim, acontece de tudo. Então, técnicas para fazer uma cópia existem, tá? Existe, mas eu nem passo mais, porque é tão ruim que eu nem ensino mais a fazer, tá? Tem duas técnicas. Uma na hora que você faz o exame, você já faz 2 exames ao mesmo tempo, digamos assim, né? Com 2 filmes, tá? E a outra é quando você já tem um filme pronto e você quer, tipo, copiar, né? Fazer o xerox, né? Tem uma técnica, mas eu nem falo mais porque é tão ruim, tão sem jeito, até porque agora tá quase tudo digital. Então, assim, teria como fazer cópia, mas esquece, a qualidade é horrível. E no digital não. No digital você faz quantas cópias você quiser. Tá? Aqui então a questão dos grãos, né, do filme radiográfico, e também a parte digital tem algo parecido com os grãos, né, mas é um pouco diferente. E também os tons aqui de cinza, né, como é que você vai trabalhar se ficar muito escuro aqui, como é que você vai enxergar os detalhes, né, aí fica muito branco, enfim. Então a questão do telefilme tem tudo isso para ser resolvido. E aí, uma das soluções, digamos, claro, teve melhorias nos filmes, velocidade de filme, latitude, tem várias coisas que melhoraram no filme. Mas a gente teve também a questão de mudar de tecnologia, tá? Que é a questão digital. Por que digital? Óbvio. Armazenamento, você não tem mais uma cópia física, você não guarda lá, eu tenho o exame, está lá no hospital, lá em Curitiba, tem que ir lá em Curitiba pegar o exame, ou está na minha casa. Não, tá nas nuvens, né? Ou está num pendrive, enfim. Então, armazenamento e recuperação, como a gente diz, sem perda de qualidade, é sempre a mesma imagem, não vai deteriorar. O processamento pode ser feito então, para otimizar essa imagem, para melhorar a imagem, tá? Otimizar pode ter vários sentidos aí, certo? Armazenamento e recuperação também são rápidas, né? Além de não ter a perda da qualidade, é rápida. Transmissão também, não tinha como você transmitir uma imagem por fax, né? Nem pensar, né? Uma radiografia por fax não ia sair nada, tá? Hoje você pode transmitir. Gestão da imagem, então para quem que pode ver essa imagem, para quem que terminou na emergência, já manda para o médico já fica ali sentado esperando, né? Antes do paciente descer para o consultório, o médico já está com a imagem, por exemplo. Então essa parte de gestão da imagem, tá? E várias economias, você não tem os químicos, tempo, né? Manutenção da processadora, várias coisas que melhoram, tá? Você pode fazer o que a gente chama de reconstrução e reformatação da imagem, tá? Então uma imagem feita num 35 por 43, mas você só usa a parte central, você poderia ter usado um 18 por 24, mas não tinha o detector, enfim, né? Ficou aquele filme grande e a imagem pequena no meio, você pode ir lá e cortar a parte que não interessa. Você pode fazer pesquisa sobre essa imagem, então você pode usar inteligência artificial, ou você mesmo olhar e desenhar sobre, como eu faço aqui, faz uma voltinha dizendo, aqui está o cisto, aqui está o tumor, enfim, você pode botar uma seta lá na imagem, então você pode fazer isso, e até algoritmos que pesquisam, né? Então você tem muita coisa em termos de mamografia, que é pegar a imagem mamográfica e mandar o computador procurar as calcificações, então ele pode procurar isso, seja com inteligência artificial ou não, ou ter um padrão lá, se achar 3 bolinhas brancas juntos, é uma calcificação, então isso pode ser feita de forma, né, robotizada, enfim, por um computador. Grande faixa dinâmica, que a gente comentou, ou seja,
o 0 é 0, e depois você vai além do 4 lá da nossa densitometria ótica, tá? Latitude, contraste, é tudo melhor. Armazenamento seguro, então não vai pegar fogo, né? Como o filme já chegou a pegar no início do século passado. Eterno, a princípio, né? Não sei que der uma falha no computador, o computador pegar fogo ou falhar e você vai perder, mas se não é diferente do filme, que tem 30 anos a princípio, nessa ordem, até dura mais, mas ele pode facilmente se deteriorar, né? Um caso com muita umidade, muito calor, ele pode se deteriorar. A distribuição facilitada imediata, como eu falei. A visualização análise controlada. Então, um filme numa gaveta ou num armário lá esperando o paciente ir lá buscar, ou um médico, qualquer um, a princípio pode ir lá pegar e olhar o filme, olhar a patologia do paciente, enfim, que é um dado pessoal que não poderia. Então, no computador, só quem tem a senha, então só o médico que pediu, pode ver, só o médico, o radiologista pode dar o laudo. O tecnólogo que fez, ele pode ver só a imagem final e depois que ele dá um ok, não sei o que, ele não pode ver mais, então ele não pode ver o laudo que o médico deu. Então você tem controle sobre isso. Então tem questão de segurança também é muito importante. Então aqui só um exemplo inicial, né, para a gente ver. Então, por exemplo, isso aqui é uma imagem de alto contraste, por quê? Porque eu sei exatamente o que é a mão, né, no caso aqui pela pele, e o que é o fundo. Então isso é alto contraste. Eu sei o que é mão e eu sei o que é o fundo. Por isso chama-se alto contraste. Aqui do lado a gente diz que é de baixo contraste, porque tem muito tons de cinza. Eu não sei bem onde é que começa a mão, onde é que termina o osso aqui. Um pouco difícil de saber onde é que termina. No caso aqui houve, né, o corte, aqui a perda aqui de uma falange. Tá, então eu não sei onde é que exatamente foi esse corte da falange. Onde é que ele... E aqui ele perdeu a falange também, não estou vendo aqui não perdeu, né? E com o digital eu posso ter talvez essa imagem aqui num primeiro momento e eu manipular ela no computador e obter essa segunda imagem aqui e talvez até essa terceira. Ah, só uma questão de ajuste. Ah, eu posso ter começado com a terceira e ter as outras duas, enfim. Ah, e aqui não, aqui eu consigo ver exatamente onde é que houve a perda da falange. Tem uma ideia também aqui, tem um contraste bom, não é alto contraste, mas tem um contraste bom, consigo ver onde é que tem pele, onde é que é o fundo. Vejo os ossos, né? Tem informação, não tem bem informação aqui da densidade dessa parte cortical. Ah, aqui talvez já esteja menor, mas enfim, mas eu consigo manipular, então eu consigo ter 3 imagens em um. Se eu fosse usar o filme, eu teria que usar uma técnica aqui de tensão, possivelmente uma tensão muito baixa. Aqui, possivelmente é uma tensão muito alta, uma quantidade de radiação muito alta, um MAS muito alto, por exemplo, tá? Porque queimou aqui ponta de dedo e aqui talvez seria intermediário entre os dois, que eu consigo ter uma boa diferenciação entre ossos e tecido mole, certo? Então só para ver se para o filme eu teria que fazer 3 vezes, para o digital eu consigo fazer uma vez só e manipular, tá? O que também não é correto manipular, tá? A gente vai conversar um pouco sobre essa manipulação. Aqui só um pouco de história, então veja, em 57 já se obteve a primeira imagem dita digital, que é essa foto aqui de nenê, tá? Pelo NSB, hoje é o famoso NIST, né? Que é uma espécie, é uma mistura de metro com, nem sei, várias coisas aqui, tá? O Instituto Nacional, que tem vários padrões e referência e dados físicos, químicos, enfim, que se usa lá. Tá? A gente pega muita coisa da área da radiologia, a gente pega do NIST, tá? Do banco de dados dele. E aqui em 75 a primeira máquina digital. Então pegava a luz aqui era detectada por um detector, passava por uma eletrônica e salvava num cassete, uma fita cassete, uma fita de plástico, mas com metal, com óxido metálico, eram pequenos ímãs, e você eletricamente você configurava os ímãs então para guardar a imagem, tá? Acho que ninguém de vocês viu o cassete, tá? Eu quando era adolescente já estava começando a entrar o CD, né? Compact Disc, que eu acho que também muitos de vocês já nem sabem mais o que é CD, né? Já estão tudo nos MP3 e tudo no celular. Mas a gente gravava a informação, podia ser analógica, podia ser a voz da gente, como aqui no caso foi gravado a informação digital, tá? Os zeros e uns foi gravado nessa fita para reproduzir. Bom, o que é uma imagem digital, né? Isso é importante entender. O que é imagem digital? Então, a imagem digital
um conjunto de pontos, tá? Cada quadradinho branco desse aqui que a gente chama de pixel, porque pixel significa picture element, ou elemento da foto, né? Picture em inglês seria foto. Então, elemento da foto, do desenho. Então, qual é o elemento mínimo que eu tenho aqui? É esse quadradinho aqui. Esse quadradinho bem pequeno. Então, vejo, claro que esse quadradinho, se esse ponto aqui, que tem que ser só de uma cor, ou branco, ou preto, ou cinza, ou amarelo, assim por diante, se esse pontinho for bem pequeno, como vocês estão vendo aí no celular ou no monitor de vocês, for bem pequeno, eu vejo só o pontinho branco, preto, e isso aqui que é quadriculado, né? Dá pra ver que ele é quadriculado, que é uma escada, parece para mim arredondado, tá? Então, eu pego a minha imagem, o meu detector de imagem lá, a câmera do celular, o que ele vai fazer? Ele vai transformar aquela imagem de luz em vários pixels, 100 por 100, 200 por 200, ou sei lá, 2000 por 2000 dá 4 mega, ou 10.000 por 5.000 por 5.000 dá 25 megapixels, né? E mais, em cada um desses quadradinhos eu vou ter que dar uma cor. Qual cor que eu vou dar? Eu posso dar a cor aqui, é uma cor cinza. Então essa cinza é 88% de vermelho, 88% de verde, 88% de azul. Tá? Isso aqui é uma cor amarela, então é 98% de vermelho. Então eu vou descrever a cor que pinta esse quadradinho. Cada quadradinho só pode ter uma cor, uma pintura. Normalmente, para radiologia, tá, por vários motivos, a gente trabalha com 256 cores, ou tons de cinza, basicamente, né, que a imagem nunca é colorida, até 4096. Tá? Mais do que isso não precisa, o olho humano, a própria anatomia não precisa. Tá? Então, o padrão é 4096, tá? Que dá 12 bits. E eu eventualmente posso manipular 256 para reduzir, para otimizar, né, para ficar um arquivo de tamanho menor para transmissão, armazenar no computador, etc, que também dá um bom resultado para manipular. E aí esses bits que eu uso, a quantidade de bits, eu vou usar 8 bits ou 12 bits, tá, para descrever isso, para memorizar. 12 bits dá 4.000 tons de cinza diferentes. Isso daí vai então me dar esses bits, a capacidade de tons de cinza, e também a questão da resolução espacial, para me identificar bem aqui o olho, né? Esse olho aqui parece de um jeito, esse olho aqui é do outro, enfim. Aí lá parece realmente que dá um formato diferente. Me dá a resolução espacial e o contraste, né? Se eu tenho poucas cores, todos os vermelhos são iguais, eu não posso identificar nada. Se eu tenho muitas cores, eu posso ter tons de vermelho entre os tons a identificar. Então essa é a importância. Bom, então, se eu pegar essa imagem, eu tenho que começar de trás para frente. Se eu pegar essa imagem aqui, que é formada por 100 pontos acesos por 100 pontos, que dá 10.000 pontos, tá? Então, veja, são pontos pequenininhos, vocês estão vendo na tela, sei lá, tá tudo bonitinho, o olho, etc. Agora, se eu pegar essa imagem, que tem 10.000 pontos, e tentar escrever ela com 2.500 pontos, o que vai acontecer? Vai começar a ficar quadriculado, já não fica bonitinho como está aqui. Se eu quiser escrever ela com 400 pontos, ou seja, dividir ela em 400 pedacinhos só, eu tenho que escolher como representar. Bom, eu vou pegar esse quadradinho aqui. O que é? Não, esse quadradinho é dessa cor, todo ele é ok. Esse quadradinho aqui, é amarelo com um pouquinho de preto. Então eu vou fazer um amarelo sujo. Esse aqui, puxa, esse aqui é metade preto, metade amarelo, um pouquinho de vermelho. Vou escolher uma cor, vai ser preto. Se eu quiser fazer os 10.000 transformar em 100 pontos, então, de novo, tudo bem, esse quadradinho é sempre da mesma cor, é fácil. Mas aqui a língua, quando eu dividi, aqui a língua tipo desapareceu, porque ela ficou presa em locais que tem mistura de preto e coisa, e na média das cores eu tenho que escolher uma cor. Então, entre vermelho, que é escuro, e preto, eu vou escolher um preto ou um cinza bem escuro. Tá? Então, se eu dividir em 25 pedaços, a mesma coisa. Eu consigo ver aqui uma faixa amarela, que aparece aqui. E assim por diante. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu pegar essa imagem, tem 10.000 pontos, e tentar dizer, vou botar um azulejo para representar isso aqui, vai ser de uma cor. Se eu usar 4, talvez eu consiga, né, dividindo por 4, dizer, aqui tem mais branco, um azulejo mais claro. Se eu dividir por 25, se eu dividir por 100 pequenos azulejos,
pode ser que fique mais fácil. Ah, eu pego um azulejo que é bem um quadradinho preto. Beleza, consigo. Ah, o outro aqui é branco com preto. Ah, então eu vou botar um cinza. Fazer o quê? É assim que funciona, tá? E uma coisa muito importante, tá? Se você tem essa imagem aqui, você bateu a fotografia e você tem essa imagem aqui, você não transforma ela nessa aqui. Então essas coisas que a gente vê no filme, que o cara bate uma foto, tá? Aí a foto tem, vou botar aqui 10.000 pontos. Aí você diz, não, vou olhar aqui no meio, esse olho preto não é um olho preto, é um olho azul aqui minúsculo. Não tem, se o olho foi desenhado, se o olho, todo o olho é um quadradinho pintado aqui, é um quadradinho preto, não tem como desse quadradinho preto você dizer que tem um azul dentro, isso é impossível, tá? É diferente se você faz ao contrário, como eu disse, eu tenho essa imagem aqui de 10.000 pontos, que é o caso que acontece no celular. Você tem no celular de você, e aí sim, tem que tomar cuidado, você tem no celular, porque o celular hoje tem 25.000 pontos, né, 25 megapixels. Então a imagem que você vai bater vai dar 25 milhões de pontos. A tela que você tem é de 1 megapixel, de 2. Então você não consegue botar os 25.000 pontos em 2. Você vai ter que aglutinar. Então aí sim vai aparecer um olho, que é um pontinho preto. Você vai dizer, aqui está o olho da pessoa. Aí sim você vai fazer um zoom. E esse zoom vai te mostrar o quê? Vai transformar os teus 2 milhões de pontos em 25 milhões. Aí se o olho está melhor desenhado nesses 25, ele vai te mostrar. Tá? Nesse caso sim, porque você não conseguia mostrar isso. Agora, se você bater uma foto, certo? Mesmo com os 25.000 pixels, né? 25 megapixels da sua câmera, 30.000, 32, nem sei quanto é que está agora, né? Você bateu a foto lá do Morro Cambirela, ali em Florianópolis, a quilômetros de distância, cada pixel vai te representar, tipo assim, 1 metro não, também muito, 1 metro de vegetação. Você vai ver tons de verde, vai ver mas cada pixel é 1 metro de vegetação, que somado pela largura, mil pixels, né? 1.000 por 1.000 dá 1 milhão, ou 2.000 pixels, vai te dar os 2 quilômetros que é a largura do morro. Então, se o morro tem 2 km e eu bati a foto com 2 megapixels, ele vai ter cada pixel 1 metro. Aí não adianta eu dar um zoom e querer pegar 1 metro de imagem, que está num quadradinho só, e dizer, não, vou ver as folhas das árvores que estão nesse pixel aqui. Não tem, tá? Então, essas coisas que a gente vê em filme, que o cara vai dando zoom, 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 e vê Tinha um filme que o cara tinha a câmera de segurança devia dar 1 megapixel, enfim, né, 2 megapixels, que é a imagem hoje normal de câmera de segurança. Aí aparecia as pessoas lá conversando, assim, o bonequinho inteiro lá conversando. Aí ele deu um zoom para ver o rosto, que já é complicado. Aí foi lá, aí depois ele deu um zoom para ver o reflexo do olho, para ver o que o cara estava enxergando pelo reflexo que dá no olho da gente. Isso é impossível, porque a câmera teria que ter 100 megapixels, ou 1 milhão de megapixels, para poder você dar um zoom e dizer, olha, cada pixel aqui representa 0,1 milímetro, para você ter 50 megapixels e dar o equivalente a um olho, por exemplo, e poder ver o reflexo, né? Então, só para vocês, né, começarem a ter uma ideia, tá? Então, quanto você divide essa sua imagem real para representar nos pixels é importante. Então, se a imagem tem 1.000 pontos ou pixels de largura por 1.000 de altura, ela tem 1 milhão de pixels. Bom, eu tenho 1 milhão de pixels, eu tenho 2 milhões de pixels, eu tenho 25 megapixels na minha câmera. Isso significa qualidade? Não necessariamente. Como eu disse, se você quer bater um close de uma pessoa, uma foto bem de perto, como eu estou aqui para vocês, ok. Então, tu ter 1 milhão ou ter 25 milhões, você consegue ter os fios do meu cabelo aí contados, tá? Agora, se você já tem uma imagem um pouco mais de longe, essa imagem aqui de longe também tem o mesmo 1 megapixel que o meu close. Então, você já vê que quem quiser ler o que está escrito nos livros lá atrás, talvez, não sei se vai conseguir dar um zoom e ver, não vai dar. Entendeu? Então, a gente não faz milagres, tá certo? Então, essa é a questão, tem que cuidar disso. Outra coisa também é muito comum dizer a quantidade de pixels por polegada, tá? Principalmente na questão, por exemplo, de impressoras, na hora de imprimir. Então, 300
pixels por polegada, ou seja, em uma polegada, 2,5 centímetros, eu vou poder botar 300 pontos, certo? Dá 25 milímetros, né, 254, ou seja, dá 0,1 milímetro para cada ponto, cada milímetro vai ter 10 pontos pintados, ou 10 pixels, né? Mais ou menos para ter uma ideia, certo? Bom, aqui é aquilo que eu te disse, aqui é um monitor de TV, né, uma televisão, um monitor, tanto faz. Então eu bati uma foto com o celular, dei um zoom, deu essa foto aqui que eu consegui. Então, por exemplo, essa foto aqui eu bati, tá? Peguei o celular, botei bem próximo de um monitor, acho que foi um monitor de computador, para mostrar algumas coisas para vocês. Então, primeiro, claro, eu aproximei bem, usei o zoom do celular ali, da câmera. Então, por exemplo, falando de olho, né? Falando aqui a própria boca. Claro que assim, pequenininho, até a gente imagina que seja uma boca aqui embaixo. Mas quando você for ver aqui a imagem no zoom, nem dá para dizer que tem uma boca aqui, né? Quando muito você consegue talvez dizer que é o rosto de uma pessoa, etc, etc, tá? Então assim, eu não consigo, agora vou ver os dentes dela, não foi capturado os dentes no início, não vou conseguir ver os dentes e lábio direito aqui, tá? Outra coisa aqui também para mostrar, se alguém não sabe, mas por exemplo, o monitor de computador, ele é feito com 3 cores, né? Aqui embaixo dá para ver, então ele tem vermelho, verde e azul, o verde, azul e depois do lado vermelho. Então, e nesse caso desse monitor de TV que eu bati fora, eles são compridos, são bastões, né, em coluna. Então vejam, cada 3 cores é um pixel, tá? Porque eles vão pintar a cor que você precisa. Então cada 3 é um pixel. Então é isso que eu vou ter que escolher, uma cor para cada um, né? E aqui dá para ver, tipo, o vermelho está mais intenso que o azul, que o verde, que é o verde, né? Que é o vermelho para dar o rosa aqui da blusa dela e assim por diante. A questão é essa, você só tem uma cor para pintar naquele quadradinho, isso é muito importante. Tá? Então você não consegue tirar mais informação. Se o quadradinho é branco, eu não posso dizer, não, mas dentro desse branco tem um risco preto, um vermelho, azul, não. Tá? Mesma coisa aqui, eu não posso chegar aqui e contar quantos cílios ela tem, sobrancelha, porque eu não consigo ver, não consigo identificar, porque a imagem original não foi adquirida. Então é isso que eu quis falar naquela questão. Bom, por que isso é importante? Porque, por exemplo, se eu duplico uma imagem, o que é duplicar uma imagem? A princípio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, 8 por 8, 8 de largura, 8 de comprimento, e vou transformar em 16 por 16. Então, o que acontece? Então, esse um quadradinho do pixel aqui, eu vou transformar em 2, né? Largura 2 e altura 2, ou seja, 1 vira 4. Ok. Bom, a um quadradinho de distância eu tenho outro quadrado pintado de azul. Bom, como um quadrado vira 4, a 1 de distância, ou seja, 4, eu vou ter outro de 4. Perfeito. Então, isso aqui eu fiz um zoom, fiz uma ampliação em escala real, tudo duplicou por 2. Ou seja, como eu disse, eu não posso inventar e pintar não, esse quadradinho aqui vai ser vermelho. Não, se o quadradinho é azul, vai ser 4 azul. E fiz ampliação, né? Esses quadradinhos aqui estão juntos. Ficou junto, né? Fez o X aqui, né? Como tinha aqui. Os 4 setores, 2 azul, ou seja, tá? Ok, perfeito. Então dá para fazer zoom, dá mais 2 vezes, 3 vezes, né? Multiplicar por 4, né? Esse é o problema. O que acontece se eu dividir pela metade? Então, olha só. Eu tenho essa imagem aqui, da esquerda, tá? Essa imagem aqui, e eu vou dividir ela pela metade. Então, eu tenho esse branco. Como é que eu pego um quadradinho branco e divido ele pela metade? Que na verdade é por 4, né? Eu não tenho. O que eu vou fazer? Vai desaparecer? Ah, não, mas eu quero manter esse quadradinho aqui, esse espaço em branco. Eu quero mostrar que existe esse espaço em branco. Tá, ok. Então, eu vou ter que deixar um branco. Aqui tem um espaço em branco, mas não existe meio pixel. Então, o que eu tenho que fazer? Aí depois tem os 4 azul, que vai ser ok. Então, vejo que essa descontinuidade aqui, esse branco, acaba desaparecendo. Tá? Aqui, se eu ver, tem 3, né? 3 quadrados. E aqui tem 3 também. Então, perfeito. Então, eu mantive a mesma relação. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é o
4x4, continuou 4x4, aqui é amarelo. Aqui só tem um amarelo perdido, o que que eu faço? Ah, se eu pegar esses 4, é vermelho. Se eu pegar esses 4, o que que é? Vermelho misturado com amarelo. Ah, então deixa o amarelo, deixa um vermelho mais clarinho, talvez seja um vermelho mais clarinho. Se a gente pegar aquelas imagens anteriores do R, do Smiles ali, aí eu tenho outro 4 aqui, de repente, ah não, esse aqui eu vou deixar vermelho mesmo, que é o predominante. Eu tenho esses 4 aqui, que equivale a esse último aqui. Então vejam como é complicado quando eu faço uma redução. Isso que eu estou vendo só por meio, tá? Então, essa imagem aqui, se eu pegasse essa imagem que está aqui, certo? E em seguida fizesse aqui, não, agora eu vou ampliar ela. Eu teria essa imagem que não é igual à imagem original, é diferente, porque esse quadradinho foi transformado em 4, esses daqui tudo tão junto, vão continuar junto e não é. Isso chama-se, é difícil, né? Isso chama-se perda de qualidade. Então houve uma redução da imagem, por qualquer motivo, e houve uma perda de qualidade, ou seja, eu não volto ao meu original, certo? Então a manipulação da imagem para ampliar e para reduzir, mesmo seja só no monitor para mim ver, eu não vou gravar essa imagem, só estou vendo no monitor aqui, né? Só estou brincando aqui no monitor. Também o monitor ele vai ter que dar um jeito de te mostrar os pixels ligados ou desligados e vai ter que inventar alguma coisa, tá? Seria aqui, por exemplo, se eu quero aumentar 1,5 vezes, o que é aumentar 1,5 vezes? Um pixel vai se transformar em 2? Não pode, é 2 vezes. 1,5 não existe meio, certo? Tá? Ah, são 4 pixels, vão se transformar em 6. Tá, tudo bem, aí até fecha a conta, mas se é só 1, então o que eu faço? Esse aqui eu transformo em 2, esse aqui, então essa primeira perna do eu transformo em 2, mas essa outra eu transformo em 1 só, porque daí aí essa largura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 1,5 dá 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a minha imagem que era 6 virou 9. Ok, mas aí como é que eu faço com isso? O que eu aumento? Aumento um aqui, o outro não aumento. Na altura a mesma coisa, tá? Se eu contar aqui também, a altura também foi aumentada em 50%. Então esse meu A, quando dado o zoom, fica assim. Então eu deformei a imagem, tá? Certo? Tem técnicas que são feitas, né, para não acontecer isso aqui, o A ficar gordo de um lado e gordo do outro, né? Algumas técnicas são usadas, nem sempre é possível, tá? Mas o importante é o seguinte, é que a gente diz, você está manipulando a informação, você está alterando a informação, você está alterando a imagem, você está botando coisas que não existem nela, principalmente se você ampliar, né? E se você reduzir, você está, claro, escondendo alguma coisa. Então, toda manipulação de imagem significa alteração da imagem, tá? Não tem como, certo? E o zoom é um delas. Ah, mas ajuda, eu consigo ver coisas que eu não via antes. Perfeito, verdade, tá? Mas tem que tomar cuidado. Bom, no caso, principalmente de fotografias, né, do tempo que se imprimia fotografia, no tempo que você tinha fotografia na mão, né, porque hoje tudo é no computador, no celular, nesse tempo antigo, quando começou a digitalização e a impressão, sempre vinha muito comum, e também para as impressoras, né, digitais, de que você tinha que trabalhar, por exemplo, no mínimo com 300 dpi, né, dots per inch, ou pontos por polegada. Por quê? Porque as impressoras imprimiam em 300 dots por polegada, ou imprimiam 300 pontos em 25 milímetros, ou 10 pontos a cada milímetro, mais ou menos, 11 pontos a cada milímetro. Então, se você tivesse uma fotografia que tinha uma resolução de 150 dpi, ou 100 ou menos, significava o quê? Significava que ou ele ia imprimir 50 como se fosse 300, ele ia duplicar os teus pontos. Olha, eu tenho a capacidade de 300, me deu 150, eu vou duplicar. Ou então ele ia fazer uma imagem pequena. Bom, em 1 polegada cabe 300, você está me entregando 150, então eu vou botar 2 vezes 150, ou seja, eu vou botar 2 das tuas polegadas no meu 300, ou seja, eu vou encurtar a tua imagem, a tua fotografia por 2, por exemplo. Se fosse de 100 para 300, seria por 3, assim por diante. Então, por isso que geralmente quando você mandava fazer uma fotografia,
nas lojas que imprimiam as fotografias no papel fotográfico, eles diziam, ó, traz com 300 dpi. Quando você adquirir a imagem, não sei o que, com a tua câmera ou até mesmo com o teu celular, adquire em 300 dpi, parará por causa disso, tá? Então tem toda uma explicação. Então, principalmente para fotos tipo 10 por 15, o que acontece? 10 por 15 é mais ou menos 4 por 6 polegadas, tá? Então, se é 4 polegadas, são 4 vezes 3, 1.200 pontos. Então, se ele tiver 1.200 pontos por 6, 6 vezes 3 é 1.800. Então, 1.200 por 1.800 dá 2 megapixels, 2,5 megapixels. Tem que fazer a conta. Quase 3, 2,5 megapixels. Então, se você tiver uma foto que tenha 2,5 megapixels, eu posso te imprimir 10 por 15, que essa foto, cada pontinho que eu posso pintar, que eu posso imprimir, vai ser um pontinho da tua foto. Eu não vou nem cortar, nem né, esconder nenhum pixel, não vou encolher a tua imagem, nem vou esticar ela que eu tenho que duplicar. Agora, se você pega os 2 megapixels e manda fazer um banner de 1 metro quadrado, né, aí você vai ter 25 polegadas. O que vai acontecer? Ou ele vai fazer a mesma imagem 10 por 15, tá? Fazer essa imagem 10 por 15, ou ele vai esticar a tua imagem e vai botar, então, cada ponto lá que você passa para ele vai pintar com 3, 5 pontos iguais, aí vai ficar quadriculado a imagem, tá? Então, esse é o problema da questão da DPI na aquisição e na impressão, tá? Então, saber ou os DPIs, ou até hoje o DPI não é tão importante, é mais os megapixels e imaginar como que isso vai ser impresso. Claro que tem os limites, 1.600, acho que as máquinas mais modernas são 1.600 DPI de impressão, que é a quantidade de pontos que eles podem fazer. Tipos de imagem, né? Então, por exemplo, a chamada imagem True Color, né? Antiga, porque já está mudando. Então, cada pixel, cada azulejo lá que eu posso pintar de uma cor, essa cor é representada por 24 bits. Ou seja, 8 bits para cada cor, 8 bits são 256 combinações de níveis de intensidade, o que dá 256 vezes 256 vezes 256, 16 milhões de cores, né? Hoje já mudou isso, tá? Já está em 32 milhões, já tem mais, enfim. Mas não precisa muito mais do que isso, já está de bom tamanho, certo? Então, deixa assim. 16 milhões de cores, tá? Então, você tem uma quantidade de red, né, de vermelho, de green, verde, B de blue. Então, você tem as 3 cores primárias para a questão digital, de impressão, né, que não são as primárias básicas. E aí, de acordo com como você mistura, se você mistura as 3 iguais, você tem o branco. Se você mistura vermelho com verde, dá amarelo. Aí, azul claro é verde com azul. O magenta, o roxo aqui, enfim, o pink, né? Rosa choque aqui, azul com vermelho e assim por diante. Então, você vai... O preto é a ausência, é o 000, a ausência de qualquer cor, é preto. E 255 é o máximo de cada cor, que é o branco. Qualquer valor intermediário, 333, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 50, 50, 50, é um nível de cinza. Então, tá aqui, ó, preto tudo 0, cinza médio aqui 128 ou 80 em hexadecimal, o branco o 255. Tá? As cores têm nomes, tá? Tem 256 cores, tem 256 nomes oficialmente, tá? Então, o amarelo puro, esse aqui, o laranja e assim por diante. Então, para mim ter todas as cores possíveis, a princípio, gastar 24 bits para descrever cada cor, certo? Então, esse é o True Color. Bom, eu posso trabalhar só com cinza, que é o caso da radiologia. Então, eu tenho o valor 0, que continua sendo preto. E aí, como eu disse, normalmente se aceita no padrão 4.095 níveis diferentes de cinza, do preto até o branco, 256 níveis. E o número maior, ou 255 ou 200 ou 4.000, vai ser o branco. Então, esse é o chamado grayscale, escala de cinza, que é o que a gente trabalha na radiologia. Então, eu posso ter cada pixel descrito por uma cor cinza ou por uma cor True Color. Um outro método também para você reduzir o tamanho de uma imagem, do arquivo da imagem que vai estar lá no computador, hoje em dia no celular, é fazer o seguinte: eu posso ter o True Color, tá? Ou seja, todas
a disponibilidade dos 16 milhões de cores, porém eu vejo que na minha imagem aqui dos lápis eu só tenho o uso de 100 cores diferentes, tá? Um pouco mais, 200 cores diferentes. Então, o que eu faço? Eu mapeio as 256 cores, 200 cores que for. Então, a cor 1, a cor 2, a cor 3, 4 e digo como é que faz a cor 1. Então, o computador vai lá e pergunta assim, eu preciso pintar esse lápis de azul escuro. A cor 20, ele vem aqui, 1, 2, 3, 4, 20. A cor 20, como é que se faz? Tanto de azul, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde. Ok. Eu tenho que pintar esse lápis aqui, um pedaço dele é um tom de verde. Ok. Qual é o tom de verde? O tom 57. Venho aqui no 57 e vejo como é que faz 57. Bota 200 de verde, bota 20 de vermelho, bota um 30 de azul que dá esse tom de verde. Então é como se fosse uma espécie de receita de bolo. E aí isso economiza. Então eu posso ter uma imagem que tem 1 megapixel, mas eu não preciso de 1 megapixel para descrever as cores. Eu preciso só de 200 espaços aqui, por exemplo, vezes 3 pixels, 600 pixels, 600 memórias de computador para poder guardar, e não a imagem inteira. Isso economiza muito. Que é esse caso aqui. Então, eu descrevo o número da cor 8, 9, 2, eu venho aqui, como é que faz a cor 8? A cor 8 é assim. Como é que faz a cor 9? É assim. A cor 2. Certo? Como é que faz a cor 9 de novo? Está aqui embaixo. Ou seja, eu não copio esses 3 valores aqui, tá? Aqui. Porque senão eu teria 10 por 10 são 1000. Desculpa, são 100. Então eu tenho 100 pontos. 100 pontos vezes 3, né? Um para R, um para G, um para V. 100 vezes 3, 300. Eu teria que ter uma matriz de 300 valores. Assim eu tenho uma matriz de 100, mas aqui uma matriz de 96, né? Que são 32 vezes 3, 96. Então com menos de 200 eu mapeio as cores em True Color, ou seja, em 16 milhões de cores, dessa minha imagem de 100 pontos. Se a imagem for maior e o número de cores for menor, a diferença é maior. Então eu tenho 1 milhão de pontos, eu não preciso ter 3 milhões na memória. 3 mega. Eu posso ter 1 milhão de pontos, que vai me dizer qual é as cores, e mais 1K, 2K, enfim, mais um pedacinho só para descrever as 200, 300 cores que eu tenho nessa imagem de 1 milhão de pontos, porque ela tem só 200 cores diferentes. Então isso poupa muito. Então, em vez de ter 3 milhões, 3 mega ocupando de espaço, eu tenho apenas 1 mega e mais um pouquinho, chamada paleta de cores. Se eu faço redução de cores, eu posso perder qualidade também, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, a princípio, uma imagem original, tá? Vocês veem que os quadradinhos são sempre o mesmo tamanho, só que eu tenho menos cores para representar. Então, já começa a ficar, o tom de verde aqui, já começa a ficar quadriculado, porque eu não tenho tanto tom de verde para dar aqui, certo? O gato aqui, a orelha também, que antes era contínua, por quê? Porque eu tinha vários tons para representar. Aqui eu tenho que escolher entre 2 ou 3 tons, aí fica quadriculado. Se eu diminuir mais ainda, né, aqui nessa imagem, que é a mesma que está aqui, claro que às vezes a imagem pequenininha, o nosso olho até, tá bonitinho, dá para ver o gato, os fiozinhos do gato aqui, etc. Ok. Tá? E se eu usar um sistema branco e preto, e esse aqui é um sistema chamado offset, que era do jornal, se alguém já pegou um jornal na mão, principalmente um jornal um pouco mais antigo, se você olhar a foto com cuidado, tá? A foto é feita assim, onde você quer mais preto, você põe um pingo de tinta grande, onde você quer menos preto, né, ou mais branco, você bota um pinguinho pequeno de tinta. Tá? Que também, se você olhar aqui, numa imagem mais de longe, mais concentrada, digamos assim, você até consegue ver melhor o contorno do gato, você só não vai ver os bigodes, porque você não consegue ter o contraste dos bigodes aqui, né? Os bigodes sumiram. Tá? Então, o jornal antigamente, né, era feito assim, tá? Com pontos mais escuros e mais claros, e você conseguia ver e jurar que tinha tom de cinza, não sei o que, não tinha, era só branco e preto, mais branco, mas sempre só branco e preto. A tinta era preta só, não tinha cinza. Mas você via, pela questão de mais branco do que preto, você acabava o teu olho dizendo que tinha um tom
de preto aqui e um tom de branco aqui. Aqui também a resolução de grayscale, numa imagem maior. Então, vendo, aqui seria a imagem original, certo? Depois você diminui um pouco a quantidade de tons, aí começa a aparecer essas manchas aqui, tá? Porque você não consegue fazer o degradê, você não tem tom para fazer o degradê. Aí passa aqui, desculpa, passa aqui no meio, depois passa aqui, né? Então veja que esse detalhe aqui, que tinha 3 cores para pintar aqui, virou uma cor só, certo? Aqui também pode ser que o olho da gente não diga, mas tinha 2, 3 cores, aqui ele teve que classificar numa cor só, até que você tem branco e preto só, 0 e 1, né? Branco 0 e 1. Né? Claro que a gente já viu aqui, a gente até imagina, mesmo que a gente não tivesse visto a primeira imagem, até poder dizer, eu acho que é um aparelho de raio-x aqui e tal, né? O nosso olho vai tentar achar algum modelo, né, parecido, né? Você até imagina até o braço dela aqui. Tá? O olho pega a nossa memória que está por trás. Mas veja que eu manipulei a imagem, eu tirei informação, tinha informação aqui que virou branco. O pé dela tinha informação que ela estava de sapatilha. Por causa das cores aqui, eu perdi talvez essa informação. E assim por diante. Dá para ver, enfim, parafusos aqui, o controle, talvez da colimação. Aqui, por acaso, apareceu 2 pontos, não dá para ver o cabo, sumiu. Então você manipulou a imagem e perdeu a qualidade. Aqui também uma outra imagem, né, de redução de cores. Né? Então uma imagem colorida, transformada em preto e branco com muitos tons de cinza. Ficou mais ou menos parecido, dá para notar aqui a vegetação, né, as folhas secas. Claro, você já não identifica mais esse verde escuro com as manchas brancas, dá para ter uma suspeita aqui que está mais clara, né? E quando você vai tipo para o offset, né, que é só branco e preto, 0 e 1, como é que fica? Claro que a imagem aqui está grande, está ruim, mas quando você vai para essa imagem pequenininha, até que dá para enxergar o warning aqui escrito. Parece ser uma cerca, folhas, o gramado, né? Dá para dar um chute inicial aqui. Tá? Então, é a perda de qualidade. Quando isso ocorre? Quando eu passo dos 4.000 níveis de cores, ou níveis de cinza para 256, eu perco um pouco, mas é pouco. Para raio-x não é problema. Passo de 256 para 128 ou para 64. Aí sim, aí você vai ter coisas, né, digamos, desse tipo. Você vai começar a perder partes da imagem, vão desaparecer porque você não tem o tom de cinza para representar. Uma outra coisa também importante aqui, né, é sobre o ruído. Então, qual é um dos problemas da imagem digital? Que também tem na imagem analógica. Também ocorre na imagem analógica. Que é o ruído. O que é ruído? Ruído é não informação. Então, quando eu estou aqui falando para vocês, passa um carro, uma moto aqui, do meu lado e faz barulho, aquilo atrapalha a minha informação que eu estou falando. Aquilo é ruído. Tá certo? Quando eu estou falando, vocês estão ouvindo, alguém vem conversar com vocês, num primeiro momento, aquilo pode ser ruído para vocês, é não informação. Porém, certo? O que vocês vão fazer? Se aquilo for interessante mais do que o que eu estou falando, possivelmente vai ser, vocês vão tirar o fone. Por quê? Porque justamente a informação passa a ser o que a pessoa está falando com você e não o que eu estou falando com você. Eu vou passar a ser o ruído, estou atrapalhando a conversa de vocês e vocês vão então tirar o fone ou mutar, né? Dar um mute aí para poder ouvir o que a pessoa está conversando com vocês. Então, veja, não existe o que é ruído e o que é informação. É simplesmente o ruído é o que você não quer e na imagem é a mesma coisa. Tá? Muito importante também entender nível de ruído. Então, nessa imagem aqui, então que eu tenho a minha imagem, digamos, o fundo, sei lá, pode ser preto e aqui um círculo branco. Perfeito. Então, eu consigo notar o que é branco e o que é preto. Eu criei um ruído. Como a imagem é digital, ela é feita de números, ponto. Tá? Número 1, número 2, 0, 200, 300. Então, o que acontece? Se esses números não forem todos 200 aqui em cima e todos zeros aqui embaixo, mas for 5 e 10 aqui embaixo, 180, 210, 220, de repente eu ainda consigo verificar que essa aqui é um círculo e que está destacado do fundo. Se a coisa for muito grande, esses valores de ruído, ou seja, o meu 200 ser somado ou diminuído
com valores próximos de 100 e o meu 0 ser somado com valores próximos de 100, então o 0 vira 100, o 200 vira 100, os dois viram a mesma coisa, não sei mais o que é fundo, o que é objeto. Então aqui, talvez, vocês com um pouquinho de esforço vão ver que tem uma circunferência aqui, tá? Depende da qualidade aí, ou do celular, do monitor, dos olhinhos de cada um, certo? Ou seja, eu ainda tenho um bom ruído, porque eu não tenho preto no branco, ou preto no cinza, mas eu consigo identificar. Aqui, só com reza braba, talvez porque você já saiba que tem um círculo bem ali, então você vai forçar e vai dizer que tem. E aqui nem com reza brava para dizer que tem a imagem, tá? Então o ruído é algo que nos atrapalha bastante na imagem, ainda mais na radiologia. Vou apagar, né, para vocês verem de novo se tem a circunferência aqui, aqui com um pouquinho de esforço, até porque você sabe, né? Se eu mostrar essa imagem primeiro, se eu mostrasse primeiro aqui, depois mostrasse essa, talvez você diga, professor, é igual, não vejo diferente. Aí talvez mostrasse essa, talvez, eu acho que tem um círculo aqui. Né? Porque esse, o ser humano é safado também, né? Ele vê essa daqui, já quando vai ver a segunda, já sabe que tem que achar uma circunferência ali. Então, algumas questões para a gente medir o ruído, tá? Depois talvez lá na frente alguém queira fazer seu trabalho de conclusão de curso, alguma coisa que possa envolver qualidade de imagem, como é que eu vejo se uma imagem está boa ou ruim. Então, a gente tem algumas, a gente chama de métrica, né? Algumas formas de medir. Uma delas é a relação sinal-ruído, tá? Ou SNR em inglês, né? Signal to Noise Rate. Taxa, sinal-ruído, ou razão, sinal-ruído, certo? Ou relação. Então, basicamente, o que é? Eu divido o valor da informação, que é o meu sinal, pelo valor do ruído. Então, o que eu espero? Que o meu sinal seja 10 e o meu ruído seja, sei lá, 10% do valor do sinal. Então, por ser isso aqui, 10 contra 1. Então, a minha relação sinal-ruído é 10 dividido por 1, é 10 para 1. Beleza, eu tenho muito sinal para pouco ruído. Não, a minha relação pode ser para manter o 10, aqui não é 10, é 8, e o ruído não é 1, é 3, ou 4, vou botar 4 aqui para você dar, 8 para 4. Então, 8 para 4, a relação sinal-ruído passa a ser 2. Ou seja, eu tenho 2 vezes mais informação do que eu tenho ruído. Isso é complicado. Tá certo? Isso é bem complicado. Tá? Aqui eu poderia ter o meu sinal ser 2 e o meu ruído ser 1.8, alguma coisa assim. Então a relação seria ruim. Bom, quem que é o meu sinal, professor? Então, normalmente numa imagem digital, meu sinal é o valor do pixel, só que eu não vou fazer para um pixel. É a média de uma anatomia de interesse. Então eu vou pegar todos esses pontos. Eu tenho ponto valendo aqui 200, 195, 202, 200, então uma área homogênea, né? Que se não for homogênea também não tem sentido. Então vou pegar um pedacinho de um osso, um pedacinho de uma anatomia lá e vou contabilizar. Eu tenho até um pixel aqui valendo 100, 105, 98, faço uma média. E aí eu pego o desvio padrão e chamo isso de ruído. Então quem que é o desvio padrão? Bom, então eu vou pegar só aqui, tá? Só da anatomia de interesse, não vou fazer contra o fundo. Pegar a anatomia de interesse e vou dizer, bom, eu tenho 200, mas eu tenho 195, eu tenho 205, então eu tenho uma variação de 10. É 200 mais ou menos 5, mas, ou seja, pode ser 195 mais 10, 205. Então, o meu sinal na média é 200, mas varia 10. Então, eu vou pegar 200 é o sinal, o ruído é 10. 200 dividido por 10, 20. Então, a minha relação sinal-ruído é 20. Então, eu tenho 20 vezes mais sinal do que eu tenho de ruído. Posso fazer só para o fundo aqui, ou se isso aqui fosse uma outra anatomia. Se aqui fosse tecido mole embaixo e o osso em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou, então, contabilizar. Eu tenho aqui uma média é 2, não é 0, não é preto absoluto. É 2, é 5. Mas esse 5 é de média. Eu posso ter 3, eu posso ter 7, posso ter 8. A média é 5. Então, quanto que eu variei? Sei lá, variei 5. Então, o sinal, a média é 5 e o ruído é 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 é 5. O meu ruído é exatamente do tamanho do meu sinal. Ou seja, isso daqui tudo, a princípio, não tem muita confiança. Tá? Por quê? Porque o ruído é do tamanho do sinal. Então, ou eu considero que é tudo realmente preto,
ou se tiver outras anatomias aí, outros detalhes, eu não consigo ver, eu não consigo identificar o que é 7 contra o 5, porque esse 7 pode ser realmente um sinal válido, uma informação, mas pode ser o ruído de 2 somado ao 5, então esse é o problema. Tá? E mais ainda, a gente sempre escolhe uma região para escolher isso, tá? É difícil. Pode fazer sinal ruído da imagem inteira, de toda a imagem, misturar tecido mole com tecido ósseo, abdômen com tórax, rins com fígado. Pode, mas não tem muito sentido, tá? Não tem muito sentido porque você vai ter imagem preta do fundo, que é 0, você vai ter osso que é branco, que é 255, por exemplo. A tua média vai ser próximo da metade, 128, e o teu ruído vai ser os mesmos 128, porque tu tem imagem de 0, informação de 0, imagem de 256. Então, no fundo, a tua imagem é ruidosa porque você está vendo toda a imagem, tu tem que ver por setores. Uma outra medida, né, quase terminando aqui, a gente chama relação do contraste-ruído. Razão, contraste para o ruído. Então, o que eu faço? Aí sim, eu pego uma imagem aqui anatômica branca, uma imagem anatômica preta, por exemplo, duas imagens, duas áreas diferentes, faço a média e faço a diferença. E depois faço a variação desses pixels e vejo a razão. Para quê? Para mostrar o seguinte, que esses pixels aqui, esse ruído é tão grande que ele mata essa diferença que eu não tenho contraste porque o ruído mata. O ruído é tão grande quanto a diferença entre as anatomias. Se eu tiver o 200 aqui em cima, sei lá, e o 10 aqui embaixo e um ruído de 5, ok, a diferença 200 para 10 é 190, o meu ruído é 5, ou seja, eu tenho uma diferença muito maior que o meu ruído. Senão o ruído pode mascarar essa diferença. Então, lembrando, o SNR, né? O Signal to Noise Rate. Então, é sinal dividido pelo ruído. Sinal é a média dos pixels e ruído é o desvio padrão. Tem um método para calcular. Contrast to Noise Rate, ou seja, razão, relação entre contraste e ruído. É o sinal 1 menos o sinal 2, duas áreas de interesse, dividido pelo ruído. Ou seja, média dos pixels da área 1 menos média do 2 dividido por o desvio padrão. Eu posso escolher uma ou duas, né, de acordo, anatomia. Posso escolher toda a imagem, como eu disse, não tem muito sentido. Posso escolher só o fundo da imagem, para ver se o fundo tem alguma diferença. Enfim, posso fazer para várias situações aí, tá? Mas geralmente é uma área, uma região. Ok, para terminar então, como é que eu transformo o analógico? Porque no fundo a vida ainda é analógica, né? Apesar de a gente tentar fazer tudo digital, a vida ainda é analógica. Então, existe os scanners que eu pego filmes já processados prontos e transformo em forma digital, assim como a gente pega um documento assinado, pega a carteira de identidade, vai lá e escaneia, né? Hoje em dia bater uma foto com o celular, mas enfim, você está transformando o analógico em digital, então você pode usar scanner, aí tem que ser scanner especial, tá? Não dá para bater foto de radiografia, você perde qualidade, apesar de parecer que ficou bom, né? Mas você perde qualidade, tem que ser um scanner especial. Você pode capturar a projeção radiográfica para um método não fotográfico e digitalizar durante o processamento. Então, é questão de você pegar a luz da tela intensificadora e bater a foto da luz da tela intensificadora. Alguma coisa assim. Certo? Então, seria a fluorescência direta. Ou em vez de bater a foto, digitalizar, tem um detector que já meça a fluorescência e já transforma na forma digital. Então tem algumas maneiras de transformar o digital, que também ainda é usado, tá? Você tem sistemas que são de uma certa maneira analógicas, mas que no finalzinho transforma a imagem digital e você não precisa mais do filme da processadora, tá? Mas eles ainda são, tem uma etapa, digamos assim, analógica. Então, você pode, como eu disse, pegar o negatoscópio e bater uma foto, que na verdade para dar aula é uma das melhores formas, se você não tem o scanner, tá? Mas não dá para qualidade de laudo, mas muitas fotos que a gente mostra para vocês de filmes foram batidas assim, porque o scanner comum que a gente tem em casa não serve para filme, tá? Ele também já tentou, não funciona. Baixo custo, baixa qualidade.
Usa scanner a laser especial, tem uma boa qualidade, só que ele usa laser e envolve manutenção periódica, é muito caro para comprar esse scanner a laser. E tem um scanner, digamos assim, que é CCD, um scanner fotográfico. Ele joga luz, às vezes usa laser, joga luz branca, digamos assim. E são mais simples, mais baratos, com uma qualidade muito melhor do que se você bater uma fotografia direta, tá? Porque ele é feito para radiologia. E tinha alguns erros, ruído, iluminação no uniforme, um monte de coisa que o CCD ele não pegava bem do filme radiográfico, mas já foi tudo corrigido. Antigamente, o que acontecia? Você tinha uma imagem de tomografia de ressonância que era digital, mas o paciente dizia, mas eu tenho uma radiografia de tórax antiga de 20 anos atrás. E aí o médico estava tudo digital lá no computador, mas tinha que olhar aqui no negatoscópio, queria inclusive medir, será que o tumor aumentou, diminuiu? Então você tinha esses scanners que você passava e transformava aquela imagem, aquele filme radiográfico em digital, certo? Para fazer essa transformação. Hoje quase não se usa mais, tá? E principalmente aqui no Brasil, acho que poucos compraram esse equipamento, que era um equipamento muito caro. Na Europa, Estados Unidos era mais comum vamos digitalizar tudo, né? Grandes hospitais, vamos digitalizar tudo, certo? Mas hoje em dia, dificilmente alguém vai pegar uma imagem de 20 anos atrás, que não é digital, e vai botar no scanner, vai levar para o médico vai olhar, vai fazer anotação lá no teu prontuário, o que ele viu, pronto final, vai mandar você largar, ou vai dizer assim, nem precisa mais, porque já está tudo digital na tomografia, não preciso mais dessa coisa de 20 anos atrás, porque eu já sei o que aconteceu com você, tá? Porque realmente não tem. Então, aqui a gente tem alguns métodos, como a gente falou, o laser e o CCD. Então, aqui no laser você joga o laser, né? Você cria o laser aqui. Aí o laser, enfim, por espelhos, etc. Ele se movimenta, ele faz uma linha aqui de varredura, né? Começa nessa ponta, vai outra, depois o filme anda, né? Nesse sentido. E aí quando ele bate lá no filme e tal, ele reflete essa luz, mais luz, menos luz, você tem um olho eletrônico, esse PMT, que vai medir essa luz e depois vai transformar em digital. Se você tem o CCD, então você não precisa ter todo esse aparato de laser aqui, que é mais caro, você simplesmente faz que nem a gente faz no negatoscópio, joga a luz por baixo, então a luz é jogada por baixo do filme, o filme se mexe também, você joga uma linha de luz, e essa linha de luz vai numa linha de CCD, né? Como se fossem pequenos olhos, que seriam os pixels, né? Só que é os pixels de captura. Então você tem 1000 pixels, 2000 pixels, captura, depois, enfim, analógico e tal, transforma em digital. Então são alguns métodos para fazer. Mais ou menos como funciona a máquina Xerox também, é a mesma coisa, tá? A Xerox é mais CCD porque é luz branca, não precisa laser. Mas enfim, mesmo jeito da fotocopiadora. Outros métodos, que é uma captura não fotográfica, ou seja, eu não vou ter um filme, eu não vou ter luz. Então, houve a xeroradiografia, que funciona mais ou menos que nem o Xerox, tá? Principalmente para mamo. É o mesmo princípio do Xerox, com cargas elétricas. Então, você tinha uma imagem latente eletrostática, ou seja, pontos mais carregados com elétrons ou menos carregados, e você jogava toner. Aí o toner se juntava onde estavam os elétrons, depois você tipo carimbava, como é feito o Xerox, né? Você carimba, você transfere o toner para o papel e você carimba, mais toner, mais preto, menos toner, mais claro e assim por diante. Então você tinha uma radiografia que no fundo era feita em papel branco com tinta preta. E mais ou menos nesse método, você tinha o detector a tambor, mais ou menos a mesma coisa, tá? Que um era mais uma placa. Você tinha a placa, depois da placa você transformar ela em espécie de carimbo. Aqui já era mais ou menos automático, ia girando o tambor, ia detectando a radiação X e já ia imprimindo esse papel, né? E medindo essa carga elétrica. E por fim, que é na próxima aula que a gente vai ver, a radiografia computadorizada, né? Primeira forma de digitalizar essa imagem, que não seja com selênio, que não seja xeroradiografia, que não seja criando um filme em plástico, né? E depois transformando esse filme, digitalizando esse filme. Ou seja, você já captura quase que diretamente. Tá? Uma etapa aqui no meio, porque depois existe um outro método mais moderno ainda, que o CR. Então a gente começa com o CR, explicando como é que funciona, e aí vai para o DR, a outra aula. Para fluoroscopia, você pode usar uma câmera de vídeo,
certo? Essa câmera de vídeo pode ser um CCD ou um CMOS para capturar, que seria as câmeras que a gente tinha, até o próprio celular, né? Ele tem, geralmente hoje acho que é um CMOS que tem dentro do celular para capturar a luz, né? Tanto estática como hoje em vídeo. Você pode ter lentes de fibra ótica, lentes óticas ou lentes ou fibra ótica, levando isso quando vocês verem fluoroscopia, vocês vão ver esses métodos de aquisição da imagem de uma maneira digital. Geralmente quando você fala em fibra ótica são pequenas áreas, tá? Por causa da construção da fibra. Cada fibra, você tem 1 megapixel, você tem 1 mega de fibras, tá? Cada fibra leva 1 pixel, a informação de 1 pixel é bem complicado. Aí você tem o silício amorfo, que aí já os métodos diretos. Então, o silício amorfo e o selênio amorfo. Isso aqui é o chamado método indireto e esse aqui é o método direto da DR. Tá? Aqui nós já estamos falando em DR, que é aquisição direta da radiação, enquanto o CR são em 2 etapas. Então está aqui sistema analógico screen film, depois o CR e depois o DR. Isso aqui é o DR. Tá? DR mais barato, que é o silício, e o DR mais caro, que é o selênio, tecnologia mais moderna. E também tem isso, tem o brilho de uma tela, digamos assim, que é principalmente na fluoroscopia, e uma máquina de vídeo, né, um equipamento de vídeo, um equipamento fotográfico normal que pega o brilho da tela. Esses dois aqui pegam o raio-x, o CR também pega o raio-x direto. E o gadolínio, com oxigênio O2, sulfureto de gadolínio, não, sulfeto de gadolínio, ele brilha e você pega o brilho. Aí também processo de 2 etapas, que a gente vai ver na próxima aula, que é o CR. Tem a aquisição, tem o processamento, mais ou menos como tem o filme. E aí nós temos as adaptações, como eu disse, é pegar o intensificador de imagem e usar um CCD, lentes elétricas e tal. Então tem uma máquina fotográfica, como você botar seu celular lá para bater a foto que você está vendo. As chamadas lentes ópticas que eu disse, que pode ser CCD ou CMOS, que são quase que um DR. E depois que eu disse, absorção indireta, silício amorfo, ou o selênio, que é a absorção direta do raio-x. Então aqui eles pegam o raio-x direto, digamos assim. Na verdade o selênio só pega o direto. Aqui ainda tem um certo brilho e do brilho você captura a imagem. Só que a diferença é que isso aqui, como tem a lente ótica, isso aqui são separados. Você tem alguém brilhando e depois com as lentes joga esse brilho, essa luz, você joga para, digamos, a máquina fotográfica, a máquina de vídeo, no caso da fluoroscopia, para te fazer a digitalização. E aqui não, aqui você tem pegando o raio-x direto, que é o selênio, ou então o brilho e a digitalização desse brilho é tudo uma peça única. Aqui não, aqui você tem, inclusive, por causa das lentes, você tem distância, você tem uma altura, isso aqui é um equipamento muito maior. Enquanto que isso aqui é tão fino quanto o cassete, o chassi, etc. Tá? Então isso aqui são quase... inclusive são 2 tecnologias que muitas vezes você não sabe nem a diferença, só perguntando para o fabricante ou para quem comprou. Então agradeço a todos aí a paciência, aí, a atenção, a audiência de ver a nossa aula. E a gente então segue depois com, na próxima aula, já entrando direto no CR. Tá bom? Obrigado a todos, até mais.